Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto loiro, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa aula de hoje é semeadores e ladrilhadores. Mas afinal, semeadores e ladrilhadores, nós estamos falando de quem? Esses termos semeadores e ladrilhadores fazem referência a uma reflexão que um historiador clássico chamado Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, se referiu aos colonizadores portugueses e colonizadores espanhóis. Então, nessa aula de hoje, nós vamos perceber alguns aspectos do projeto colonizador, tanto dos espanhóis quanto dos portugueses na América. No processo de expansão marítima europeia, principalmente iniciada pelos portugueses e logo depois pelos espanhóis, a partir do momento que foram descobertas as terras na América, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, que delimitava os territórios que seriam pertencentes aos portugueses e aos espanhóis. Nesse sentido, houve uma diferença na questão do projeto colonizador entre os portugueses e os espanhóis. Os portugueses foram chamados, né, por Sérgio Buarque de Holanda de semeadores, porque tiveram um projeto mais espontâneo, pelo fato de não terem encontrado ouro e prata que serviria aos ideais mercantilistas, né, na Europa e todo esse valor, né, que o metalismo tinha na questão do fortalecimento, né, dos estados nacionais. Então, eles tiveram um projeto mais agrícola, voltado para a economia monocultora, e por ser um projeto mais espontâneo, foram chamados de semeadores. Já os espanhóis, pelo fato de terem montado um projeto de organização e expansão das cidades e uma interferência direta do Estado espanhol na colonização, foi chamado, né, por Sérgio Buarque de Holanda como ladrilhadores. Então é disso que a gente vai tratar, né, nessa nossa aula de hoje. Para início de conversa, é importante nós ressaltarmos que o projeto colonizador tem relação direta com as práticas mercantilistas que vinham sendo feitas pelos estados europeus, os estados nacionais europeus, que visavam o fortalecimento das nações europeias. E dentro dessas práticas mercantilistas, esse fortalecimento seria feito através da expansão colonizadora e com a dominação desses territórios e extração de matérias-primas que poderiam servir ao comércio europeu e, assim, trazer lucro a essas metrópoles. Começando pela colonização espanhola na América, a conquista já ocorreu de uma forma mais complicada, até porque já existia uma grande organização social entre os povos nativos, né, os povos indígenas, na América, na ocasião da chegada dos exploradores espanhóis. Então, nós tínhamos grandes sociedades muito bem estruturadas com a questão de organização de trabalho, existia também já uma dominação entre povos, então tudo isso trouxe algumas dificuldades para a colonização espanhola. Nós tínhamos as grandes civilizações, né, como os astecas, os incas, que tinham o que eram sociedades com um grau de complexidade em suas organizações muito grande. E, nesse sentido,
os espanhóis resolveram criar um grande projeto colonizador e de dominação, de organização desse trabalho, dessas cidades, para que a colônia pudesse atender aos objetivos das metrópoles, no sentido da exploração, de oferecer a matéria-prima. E como haviam sido encontradas muitas jazidas de ouro, de prata na região, nós percebemos que houve todo um investimento organizado e estruturado neste projeto minerador. A princípio, a administração colonial espanhola, ela foi feita através de organização de vice-reinos, né, ou vice-reinados, e para poder proteger a parte mais litorânea, foram criadas as capitanias gerais. Nessa imagem, vemos 2 mapas mostrando a América espanhola no século XVIII, organizada em vice-reinos e capitanias gerais. Nessa gravura vemos a imagem de Potosí, uma região mineradora na época do vice-reino do Peru, no século XVII. Em seu pico, no início do século XVII, 160 mil peruanos nativos, escravizados africanos e colonos espanhóis viviam em Potosí. Apesar da principal atividade econômica na região da América Espanhola ter sido a produção mineradora, nós tivemos também a produção de gêneros agrícolas, alimentícios e também a expansão da pecuária. E a organização do trabalho foi feita a partir de uma organização que já existia antes entre as sociedades indígenas, como foi o caso da mita e da encomenda, que eram formas de trabalho compulsório, ou seja, obrigatório, mas em que os nativos eles se organizavam em forma de atender em trabalho por um determinado período de tempo para a coroa espanhola. E, além disso, também em algumas comunidades indígenas, eles trabalhavam em troca de alimentos. Então, era um trabalho exploratório e existia também a escravidão. Mas o interessante é que nessa parte, até a estrutura de trabalho organizada pelos espanhóis, ela, na verdade, foi aproveitada de outras formas de trabalho que os próprios nativos já exerciam entre povos, né, entre as comunidades indígenas, antes mesmo da chegada dos espanhóis. Aqui nessa imagem podemos ver o trabalho numa mina em Potosí. Essa gravura é de Theodore de Brahe. Agora, em se tratando da América Portuguesa, nós percebemos que houve o projeto mais espontâneo, até porque os portugueses, quando chegaram na América, nas regiões, não encontraram uma grande abundância de jazidas de ouro e prata e nem de produtos que tivessem assim um grande valor comercial na Europa. Então, essas intervenções elas foram de uma maneira mais espontânea, inicialmente, até por conta também da preocupação de invasões de outros povos, né, como os holandeses, os franceses e até os ingleses também, houve uma preocupação em colonizar. E, nesse sentido, foi feita uma administração colonial organizando o território em capitanias hereditárias, ou seja, eram grandes lotes de terras, faixas de terras, que eram doadas a particulares, a portugueses,
que quisessem, tivessem intenção de explorar. Mas não tinha um grande controle dessas terras. E, nesse sentido, esse projeto ele não foi tão bem organizado pelo Estado, pela coroa portuguesa. E também, logo depois, até para poder centralizar mais esse controle das capitanias, foram criados os governos gerais. Nessa imagem, vemos mapas das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terras que foram doados a portugueses, e a pessoa que recebia uma capitania era chamado de donatário. Cada donatário era responsável por promover a colonização e tornar produtivas as terras da capitania que lhe foram concedidas. As capitanias que mais prosperaram foram as de Pernambuco e São Vicente. E também aonde se iniciou um grande investimento na economia agrícola, e o principal produto durante esse período da colonização a ser utilizado, né, como o grande investimento da coroa portuguesa foi a produção do açúcar. Então, houve um investimento nos engenhos onde se fazia o plantio, o cultivo da cana-de-açúcar. Nessa imagem à esquerda, podemos observar o descarregamento e a moagem da cana-de-açúcar no engenho. E na imagem à direita, observamos escravizados trabalhando no plantio da cana-de-açúcar. Nessa gravura é possível observar as várias atividades da produção açucareira, desde o plantio até a purga. Desde o século XVI, o açúcar foi o principal produto de exportação dentro da economia colonial. Mas também tiveram outros tipos de investimento em outros gêneros alimentícios para o mercado interno. Tivemos também produção do tabaco, do algodão, investimento na pecuária, que fornecia, além da carne, também outros gêneros e produtos que foram, além do transporte também, que foi importante, né, com a produção da pecuária. E só já no século XVII, quando foram encontradas jazidas de minérios, né, na região conhecida hoje, né, como as Minas Gerais, é que teve também o investimento na mineração. Mas a principal mão de obra utilizada dentro dessa colonização foi a mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana, e que o próprio tráfico de escravizados também atendeu à questão do comércio e que gerou também lucro para a metrópole e a coroa portuguesa. Agora vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje. Na América Portuguesa, os colonizadores, conhecidos como semeadores, nós tivemos a organização em capitanias hereditárias e em governos gerais. Tivemos investimento em monocultura e grandes latifúndios. A economia açucareira se destacou e também a agroexportadora. A mão de obra principal era escravizada, africana e indígena. Tivemos a organização da sociedade patriarcal, onde tínhamos os brancos, portugueses, os indígenas e africanos e descendentes escravizados. E na América Espanhola, onde os colonizadores eram conhecidos como ladrilhadores, nós percebemos uma organização em capitanias gerais e vice-reinos, um investimento na mineração, principalmente a exploração do ouro e prata, mão de obra indígena, forma de trabalho compulsório aproveitando sistemas já utilizados pelos nativos, como a mita e a encomenda, e a sociedade dividida entre
chapetones, que eram os colonizadores, crioulos, que eram os descendentes dos colonizadores que viviam na América, eram os colonos, e indígenas escravizados. Vamos para o nosso desafio? Observe a imagem ao lado, representando a região mineradora de Potosí na época do vice-reino do Peru, século XVIII. Podemos dizer que, diferente dos portugueses, os espanhóis investiram em um projeto minerador e de expansão e organização das cidades durante a colonização na América? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir nossas próximas videoaulas. Até breve!